Olá, bom dia. Estamos começando mais um dia na presença do Senhor, aqui no programa Oremos, do Kingdom TV, o nosso canal no YouTube. 6 horas da manhã, de segunda a sexta, nós estamos aqui com uma palavra de fé, de encorajamento e uma oração muito especial. E hoje nós vamos orar por constância. Eu quero ler um versículo que está na segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 4, que diz assim: a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Meus amados, aqui o apóstolo Paulo, nessa segunda epístola, ele está escrevendo para aquela igreja em Tessalônica, quando, nesse momento aqui, um pouquinho antes, no versículo 3, ele fala e ele dá graças a Deus, ele fala da gratidão a Deus por aquela comunidade, pela forma como a fé daquela comunidade estava crescendo constantemente. Ele diz, é uma fé que cresce sobremaneira. E aqui no versículo 4, nós vemos a alegria de Paulo quando ele fala e compartilha com aquela igreja desse momento alegre em ver que aquela igreja de Deus era uma igreja constante e uma igreja que caminhava com fé, mesmo em meio ao que ele diz aqui, perseguições e as tribulações que eles estavam vivenciando e suportando. Eu quero orar hoje, nessa manhã, justamente por isso, para que você, para que eu, para que nós tenhamos uma vida constante, perseverante na presença de Deus, assim como esses irmãos aqui da igreja em Tessalônica. Paulo fala de uma forma muito direta: a vossa constância, a vossa fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Esse é um segredo, essa é uma chave para que você vença as tribulações, as adversidades e as perseguições. Constância. Constância na oração, constância no seu devocional, na sua leitura da palavra, constância na sua vida diária com Deus, no seu relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, constância naquilo que o Senhor colocou na sua mão para fazer, semeando o dia a dia, seja no seu trabalho, no seu ministério, semeando as suas orações constantemente, não permitindo que o desânimo venha e roube a sua fé. Essa era uma igreja, essa era uma comunidade cristã, uma comunidade de fé que caminhava em constância, em perseverança na presença de Deus. E eles possuíam, porque Paulo deixa bem claro isso aqui, eles passavam momentos de perseguições e tribulações, mas eles suportavam esses momentos. Talvez você pergunte como eu vou suportar esses momentos. Sozinho você não vai conseguir, mas com a ajuda de Deus, com o Espírito Santo, com a força e o poder de Deus e do Espírito Santo, com a palavra de Deus, uma vida de oração, uma vida que coloque Cristo como centro, buscando em primeiro lugar, como diz Mateus capítulo 6, versículo 33, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não estamos falando somente de coisas materiais, mas você vai receber força, fé, renovo. Então, a constância é uma necessidade para aqueles que querem vencer. Então, quando você tem uma vida constante na presença de Deus, e você tem a sua fé renovada, e a fé vem pela palavra, você pode passar até momentos de perseguição, momentos de tribulações, mas você vai conseguir suportar esses momentos, superá-los e vencê-los em nome de Jesus. Eu quero orar por essa constância, por essa fé. Se você não tem conseguido perseverar, caminhar de uma forma perseverante, dar uma sequência no dia a dia com Deus, no seu devocional, nas suas orações, no seu crescimento espiritual, na igreja que você congrega. Eu quero orar com você por isso agora. A constância é muito importante em todas as áreas na nossa vida, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, constantemente você tem que dizer para sua esposa que você ama, para o seu marido, para os seus filhos.
Constância num culto doméstico com a sua casa, com a sua família, não esporadicamente, não ir à igreja eventualmente, participar da comunidade de fé. Os exercícios físicos, eles dão resultados não num dia, fazendo todos os aparelhos da academia, mas quando você vai constantemente fazer o seu exercício, a sua caminhada, a sua corrida, o seu exercício de força, e com o tempo você vai ficando cada vez mais forte. Assim também é com a nossa vida espiritual. Constância, fé, e nós venceremos. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por cada um que está conosco mais uma vez nesse programa, começando o seu dia, e eu oro por constância, por fé. Pai, que aqueles que não têm conseguido perseverar, caminhar constantemente numa vida devocional, numa vida piedosa, numa vida de leitura da palavra, de oração, numa vida de comunhão com a sua comunidade cristã, numa constância no seu dia a dia, no seu trabalho. Pai, em nome de Jesus, ajuda essas pessoas, abençoa-as, que o teu Espírito Santo possa renová-las, fortalecê-las, renovar a fé que elas precisam, meu Pai, a cada dia para vencer as tribulações, Pai, para suportar as perseguições e as lutas. Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, ajuda essa pessoa que tem se sentido fraca, que começa um projeto e para no meio do caminho. Eu declaro que haja constância. Essa pessoa que decide iniciar, que decidiu começar uma vida contigo, Senhor, mas que não tem conseguido caminhar perseverando na tua presença, eu agora declaro essa constância, que ela consiga a cada dia permanecer, ficar firme contigo, em nome de Jesus, que toda mente dividida, que toda ação e seta do inimigo na mente para trazer desânimo, paralisia, caia por terra agora em nome do Senhor Jesus. E eu declaro constância, eu declaro renovo da fé e eu declaro também velocidade, que haja uma velocidade e que nada pare a vida dessa pessoa que agora está orando comigo e que decidiu caminhar firme, perseverante na tua presença e viver tudo o que o Senhor escreveu, declarou, Pai, sobre ela. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo cada um que está conosco nessa manhã, em nome de Jesus. E se você crê, concorda e recebe, diga amém, amém e amém. Glórias a Deus. Querido, querida, se você foi abençoado com essa oração por constância, perseverança, fé, envie esse vídeo para alguém num grupo de WhatsApp, para alguma pessoa que talvez esteja precisando receber essa oração e ouvir essa palavra. Dê o seu like, curta esse vídeo, coloque o seu pedido de oração e todos os dias, de segunda a sexta, às 6 horas da manhã, nós estamos aqui com o programa Oremos no Kingdom TV no YouTube. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, em nome do Senhor Jesus.